Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao curso Arte e Poéticas de Intervenção dentro da licenciatura interdisciplinar em artes. É com muita alegria que eu estou aqui para saudar vocês, me apresentar e convidar cada uma de vocês a embarcar nessa viagem que vamos fazer a partir do dia 24 deste mês de julho e seguiremos em direção ao cumprimento de 3 trilhas formativas, conforme vocês vão ver no plano de aprendizagem. Eu me chamo Sara Roberta de Oliveira Carneiro, eu sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, vinculada ao Secult e dentro do Secult associada ao Nuvem, ou seja, eu estou conectada com o Nuvem, que é o núcleo de formação geral e que, portanto, tem itinerância como parte da sua atuação, de modo que eu também dou aula em outros centros da instituição para além do Secult. Fui aprovada na seleção que a SEAD fez junto com o Secult para ser responsável pelo componente Arte e Poéticas de Intervenção. A minha formação é em comunicação, jornalismo, e eu fiz mestrado, doutorado e também pós-doutorado em sociologia. Tenho uma passagem pela França, tenho também uma atuação aqui no Brasil e desde 2015 sou professora do UFRB com muita alegria. Dito isso, eu passo para os informes do nosso componente, no que diz respeito à ementa, aos objetivos e como nós vamos caminhar do ponto de vista reflexivo, analítico e investigativo. Então, a ementa diz o seguinte: arte, cidade e seus múltiplos espaços, aspectos críticos e poéticos das práticas artísticas de intervenção, apresentação e conceituação das diversas modalidades de intervenção contemporâneas nas diferentes linguagens artísticas, performance, intervenção, happening, flash mob, instalações, grafite, etc. Eu, então, gostaria de já deixar dito que a nossa conexão com a ementa deste componente vai caminhar tanto numa perspectiva que é a perspectiva que a própria ementa já indica, que é um olhar muito fino sobre a cidade e as camadas artísticas que uma cidade recebe, seja por conta do grafite, seja por conta de uma instalação que é montada por algum artista num espaço público. Então, de fato, a ementa nos convoca para essa conexão, de modo que uma das primeiras caminhadas que vamos fazer do ponto de vista do estudo e da leitura tem a ver com a compreensão da cidade, do espaço urbano, como um espaço e uma configuração polissêmica e polifônica em termos de sentidos, de construção de sentidos. Mas como eu sei que vocês e eu também moramos em cidades de pequeno porte ou de médio porte, eu moro aqui em Cruz das Almas, outras pessoas moram em Simões Filho, por exemplo, a nossa caminhada também vai na direção de compreender tudo isso numa cidade com esse perfil. Porque quando a gente vai ler estudos sobre intervenção urbana, intervenção artística nas cidades, o que se compreende de cidade normalmente são as grandes metrópoles, são cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Paris, Nova York. E é interessante que a gente também faça um deslocamento para compreender como é que esses movimentos artísticos se instalam e penetram a cena urbana ou rurbana, usando aí uma palavra do professor Graziano, que são cidades em que o rural penetra o urbano muito fortemente. Então, a cidade de Cruz das Almas, por exemplo, é uma cidade que você facilmente percebe a dimensão rural, tanto porque você tem pessoas andando a cavalo durante a manhã, ou porque você vê agricultores e agricultoras se deslocando de manhã cedo para irem para a zona rural, fazerem seus plantios e seu trabalho. Então é importante que a gente dê esse passo e faça uma certa crítica ao arcabouço teórico que hoje está disponível para tratar deste assunto que diz respeito à intervenção artística
E nessa direção da crítica ao repertório teórico que temos disponível, que é o repertório teórico que, como eu falei anteriormente, elege a cidade como esse espaço permanentemente barulhento, esse espaço permanentemente tomado, né, de vida na rua, porque são as grandes cidades, a gente também vai poder identificar como a linguagem artística numa pequena cidade, muitas vezes ela já está antecipadamente dada. Então, por exemplo, a gente pode ver numa pequena cidade, se perguntar, por exemplo, o que é uma procissão dentro desse espaço. E aí a gente está falando, claro, de um repertório religioso, mas não é uma dimensão artística que está ali colocada, mas tem algo cortando o ordinário da cidade. Então, quais são, né, as linguagens, quais são as práticas, para além das linguagens artísticas, mas as práticas culturais que fazem uma intervenção na cena ordinária da cidade, se é que uma cidade tem uma cena ordinária, mas isso a gente vai discutir depois. Então, a caminhada nossa vai ser nessa direção que eu acabei de falar. E temos como objetivos do nosso curso compreender a cidade como espaço polifônico, estimular a percepção visual da cidade como locus criativo e expressivo, refletir acerca da relação centro-periferia, arte e poéticas de intervenção. Então, essa relação centro e periferia tem muito a ver numa grande cidade, com identificar como é que essas linguagens se comportam, então as linguagens emergentes das periferias brasileiras, mas também a relação centro e periferia nessa dimensão que é o que seria uma cidade entendida como uma cidade do centro do Brasil e uma cidade compreendida como uma cidade da periferia do Brasil. Então a gente vai tensionar um pouco essas relações centro e periferia, identificando que existem outros centros para além daquele centro estabelecido convencionalmente como centro. Fomentar a criatividade e a sensibilidade. Eu me apresentei como professora, com uma caminhada dentro da comunicação enquanto jornalista e dentro da sociologia, e também não falei sobre outros atributos aí mais do campo sensível e artístico, que é o fato de eu ser escritora e eu também tenho uma ligação com a dança. Então eu tenho uma associação também com a perspectiva artística que vai, logicamente, estar disponibilizada nesse processo formativo que nós vamos construir. Então, fomentar a criatividade e a sensibilidade é um objetivo que tende a aparecer em muitos componentes que eu ofereço, porque acredito que são duas dimensões fundamentais para quem está no processo formativo, como o de vocês, que tem como objetivo final que vocês atuem em processos educacionais e formativos. E, sem dúvida, essas duas atribuições, ou esses dois atributos, melhor dizendo, são essenciais para quem vai ter essa atuação. Acionar recursos para a realização de debates alusivos à estética da urbanidade e da rurbanidade, sempre entendendo essa urbanidade de algumas cidades como uma urbanidade que, de alguma maneira, tem um hibridismo com o rural. Então, a gente vai se deslocar um pouco dessa ideia de urbanidade que se encerra no grande prédio, que se encerra nos estacionamentos muito povoados e vai tensionar esse conceito a partir de outras referências. Favorecer observações voltadas às linguagens artísticas, que serão estas: performance, happening, flash mob, instalações e grafite, porque são estas que estão apontadas na ementa, que é o nosso eixo que estabelece a nossa caminhada. Valorizar o teatro de rua e o samba de roda. Vejam que este objetivo, ele está absolutamente associado e conectado ao fato de, no nosso percurso formativo, neste componente, eu ter tomado a iniciativa de pensar cidades pequenas, de pensar cidades como, por exemplo, repito, a cidade de Cruz das Almas, ou Santo Amaro, por exemplo, que são cidades que contam, por exemplo, com o samba de roda como um elemento constitutivo da vida. E muitas vezes teatro também de rua, que são duas dimensões que são ligadas ao campo da intervenção, mas que na contemporaneidade, quando você, repito, vai investigar repertório teórico sobre poéticas de intervenção,
a performance tomou um grande espaço, como se tivesse que ser um artista, performer, que vai lá conscientemente e quebra o roteiro, né, linear de um dia na cidade. E a gente tem muitas outras formas de fazer isso, inclusive formas muito antigas, como, por exemplo, o próprio teatro de rua. Incitar a identificação das conexões possíveis entre cidade e discurso. Então, quando a gente entra em contato com essa composição que o componente nos toma e nos traz, que é cidade e arte, de alguma maneira, são essas duas forças que estão aí em contato, é muito importante que a gente também pense a cidade como produtora de um discurso. Porque quando há uma intervenção artística, ou mesmo antes da intervenção artística, uma cidade está a comunicar alguma coisa. E isso a gente vai conversar a respeito, estudar um pouco também a respeito. Apontar os elos entre cidade e formação do educador, da educadora. Então, como é que um educador e uma educadora têm a cidade como parte do seu processo formativo? Então, isso é muito importante, por exemplo, para quem se interessa por uma educação à la Paulo Freire, que chama a atenção para que o mundo do estudante, o mundo do educando, da educanda, participe ativamente do processo formativo. Esse mundo tem muito a ver com o lugar onde a pessoa vive e onde a pessoa mora. E a pessoa vive e a pessoa mora numa cidade, ou mora na roça, numa zona rural que faz parte de uma cidade. Então, como é que, ao se conectar com uma cidade, o educador e a educadora estará, portanto, melhorando a sua oferta adiante a partir dos conteúdos que vai abordar e vai trabalhar. Provocar questões sobre a natureza performática de ações religiosas nas ruas, a exemplo das procissões com andor e do mercado do bembé. E do bembé do mercado, desculpa, que tem a ver com isso que eu falei há pouco, como é que essas práticas que não são nascidas dentro de um repertório da arte, são práticas que nascem, né, envoltas na religiosidade e, portanto, amparadas na cultura, mas elas, em alguma medida, também registram uma poética de intervenção. E isso é algo que a gente precisa olhar, compreender, criar outros repertórios de leitura, provavelmente. E, dito isso, apresentada, então, a ementa, listados os objetivos que vamos cumprir neste componente, eu passo, então, para a exposição da metodologia de ensino. Então, como vocês sabem, as nossas aulas, elas têm atividades síncronas e atividades assíncronas. E as atividades síncronas, elas vão acontecer, como tem sido, no Google Meet, e elas vão ser quinzenais e vão ser às quartas-feiras à noite, começando às 7 da noite, terminando às 9. Eu deixarei as datas devidamente, né, ditas na nossa trilha formativa e gostaria também de já deixar informado que o nosso canal de comunicação vai ser o campo dos avisos. Quando vocês abrem o AVA, vocês têm lá avisos e lá eu costumo dizer aquilo que é importante vocês saberem, sei lá, as vésperas da aula, ou se tiver alguma mudança de data, coisas que podem acontecer. Então, para que a gente tenha essa comunicação fina, estejam muito atentos e atentas ao campo dos avisos e também ao fórum correspondente a cada trilha. Então, se a gente está na trilha 1, o fórum da trilha 1 é um espaço no qual vocês devem colocar as suas dúvidas, devem fazer as perguntas, sempre lembrando que essa mediação tem a participação ativa de tutores e tutoras, e assim acredito que a nossa comunicação fica bem construída. De toda sorte, eu deixo também o meu e-mail é Sara, com H no final, carneiro@ufrb.edu.br. Lembrando então que às quartas-feiras teremos essa aula e essas aulas elas serão um espaço para o fomento coletivo de debates sobre arte e intervenções poéticas em espaços públicos. As atividades assíncronas serão constituídas de leitura de textos, claro, previamente recomendados, acompanhamento de materiais audiovisuais postados anteriormente no AVA,
produção de uma resenha, tá, e aí eu já entro no nosso processo avaliativo, que, claro, vocês vão produzir, por isso que aparece na parte assíncrona do componente. Então, a gente vai ter como avaliação, lembrando que esse é um componente de 51 horas, a gente vai ter 3 avaliações. Então, a gente tem uma avaliação que é uma resenha de um texto indicado para leitura já na primeira trilha. Teremos um mapa mental ou um mapa conceitual para a segunda trilha e a realização de uma entrevista com algum artista, alguma performance para a terceira avaliação. Então, teremos 3 avaliações, sendo a primeira uma resenha de um texto indicado para leitura, que vocês saberão que texto é esse, identificado lá na trilha 1. Teremos o mapa mental, a partir dos conceitos trabalhados na segunda trilha. E na terceira trilha, nós teremos, então, essa entrevista com um artista ou uma performance, enfim. Então, a ideia deste componente é que a gente tome contato com o repertório analítico teórico que pauta discussões e contribui para os conteúdos alusivos a essa dimensão das poéticas de intervenção e que, associado a isso, vocês possam exercitar o olhar para identificar essas intervenções no município no qual vocês vivem. E nessa direção, vocês então se perguntem quem é a pessoa que sustenta essa conexão entre cidade e arte na cidade onde eu moro. E quando eu falo de identificar essa pessoa, não é, por exemplo, o professor da escola que faz um teatro dentro do teatro da escola, mas é identificar aquela pessoa que tem uma bicicleta enfeitada, por exemplo, aqui em Cruz das Almas tem um senhor, por exemplo, que seria essa pessoa se alguém aqui, sei lá, mora em Cruz das Almas e faz o curso a partir do Polo de Sapé-Açu. Tem um senhor aqui que ele pega aqueles lacres de latinha, de refrigerante, de cerveja, ele tem um mundaréu daquele pequeno dispositivo e ele faz muitas coisas com aquilo, inclusive ele enfeitou uma bicicleta. E ele anda na cidade inteira com aquela bicicleta, ele fez um pequeno guarda-chuva para a cabeça. Então, ele é uma pessoa que se diferencia de todas as outras ao andar na rua, porque a indumentária dele é muito particular, a bicicleta dele é completamente singular, e tudo isso faz dele, de alguma maneira, um sujeito que está fazendo uma intervenção artística na cena urbana. E ele não está em Nova York, ele não está em São Paulo, ele não está no Rio de Janeiro, ele está numa cidade de 60 mil habitantes. Então, ele seria, por exemplo, uma pessoa super indicada para esta entrevista, porque é atravessar um pouco esse percurso no sentido de identificar qual é o objetivo com o qual ele faz isso, quando começou a fazer aquilo, quem o estimulou, como é produzir toda aquela, né, toda aquela plasticidade que o contorna e o instala na vida urbana a partir de uma outra, né, perspectiva visual. Vocês provavelmente devem ter outros sujeitos nas cidades onde vocês moram. Sei lá, uma senhora que anda todos os dias com um balaio na cabeça, que não é um balaio utilitário, ou pode ser, enfim, mas que tem uma visualidade muito própria e muito particular. Então, a ideia é identificar essas pessoas. Claro que eu estou falando aqui de pessoas que vivem nessas cidades e que às vezes se interessam por essa perspectiva da intervenção, sem nenhuma conexão com as leituras sobre performance, sobre happening, sobre grafite, mas atuam numa visualidade urbana, como também vale aquele personagem, aquela pessoa, o artista da cidade que faz o grafite, que tem leituras a respeito disso, que identifica essa linguagem como uma linguagem que imprime uma energia expressiva na cidade, seja uma energia contestatória, seja uma energia artística do ponto de vista, né, de exaltar determinados ícones, como, por exemplo, a gente vê em algumas, né, cidades, a própria pró-reitoria aqui de extensão, né, tem Paulo Freire estampado na sua entrada. Então, pode entrevistar o cara do grafite, a jovem, a menina do grafite do município. Então, a ideia é que vocês
ao começarem esse componente, ampliem a percepção da cidade como esse espaço em que a arte, de alguma forma, ela se estabelece, ela se apresenta, seja por meio da performance, seja por meio do grafite, seja por meio dessas intervenções não tão conscientes do ponto de vista da arte, mas que o resultado final se comunica com a arte. E, a partir disso, a gente vai caminhar na direção de vocês identificarem este entrevistado e esta entrevistada. Bom, gente, para além de tudo isso que eu já falei, e que tem a ver com a metodologia, tem a ver com a ementa, tem a ver com os objetivos, é importante também eu redimensionar um pouco, embora eu já tenha dito, quais são as expectativas que esse componente tem consigo. Então, espera-se que os estudantes, as estudantes, se interessem, como eu falei anteriormente, pela percepção das cidades a partir da ótica da arte e das poéticas de intervenção, tendo em tela, ou seja, compreendendo especialmente as cidades em que moram, as quais são de pequeno e médio porte, como eu falei anteriormente. Assim sendo, o convite é para a apreciação do espaço urbano e rurbano, visto que algumas cidades incorporam a interface entre o rural e o urbano, como diz Graziano lá em 2002, como um lugar expressivo, dotado de potência criativa e propenso a funcionar como locus para a produção de efervescentes cenas artísticas. Para tanto, o olhar voltado às cidades tomará como referência a conexão entre a arte, as cidades e seus múltiplos espaços, privilegiando, no entanto, a Feira Livre dos municípios de Barreiras, Feira de Santana, Itaberaba, Rio Real, Sapé-Açu, Simões Filho, Valência e Vitória da Conquista, que são os polos com os quais vocês estão vinculados. Então, nesse espírito que eu estou trazendo aqui para vocês, de trazer para a cena da observação as cidades de pequeno e médio porte e tanto tomar contato com as leituras que são produzidas, muitas vezes, as leituras teóricas, com cidades do porte de Salvador, São Paulo, Nova York, além disso, e talvez com mais ênfase, olhar a cidade de vocês a partir de onde vocês estão. Então, nesse caminho, olhar para as feiras livres talvez seja o exercício mais próximo, porque é muito comum vocês encontrarem essas pessoas que eu falei na feira. Então, esse senhor que eu falei aqui há pouco, que anda de bicicleta, todo enfeitado, aos sábados, que é o dia da feira aqui em Cruz das Almas, o dia quente da feira, porque a feira acontece bem ou mal todos os dias, mas sábado de manhã é o momento principal. Ele está sentado, ou ele, né, coloca uma canga, uma tenda, ele sempre encontra um lugar na praça para se instalar. Então, é o dia, né, da aparição dele por excelência. Então, eu acredito que em outras cidades, nas suas feiras, tenham pessoas que fazem trabalhos parecidos ou têm iniciativas parecidas. Então, eu convido vivamente vocês a fazerem esse movimento. Então, a ideia é priorizar a Feira Livre como espaço principal a ser observado. Será dada ênfase às linguagens artísticas que se fazem mais presentes nas chamadas cidades do interior do Brasil. E essas artes são o teatro de rua e experiências ligadas à cultura popular, a exemplo do samba de roda. Integrará também a caminhada formativa o estudo dos aspectos críticos e poéticos das práticas artísticas de intervenção, com conceituação das diversas modalidades de intervenção contemporâneas nas diferentes linguagens artísticas, como eu falei anteriormente: performance, intervenção, happening, flash mob, instalações, grafite. Faz-se necessário que tais modalidades sejam apreciadas, investigadas e problematizadas no que carregam de includentes e excludentes, tanto no tocante aos corpos dissidentes, quanto no que concerne a relação centro e periferia na extensão do território brasileiro. Então, a gente vai passear por todas essas práticas que eu falei aqui há pouco,
tendo essas antenas de percepção crítica também, que é, eu já disse anteriormente, problematizar, tensionar a relação centro-periferia, seja centro e periferia dentro de uma única cidade, então o que é o centro de uma grande cidade e o que é a periferia de uma grande cidade, ou centro e periferia dentro de uma pequena cidade, mas mais que isso, o que é o centro, entendido aí, né, como Rio e São Paulo dentro do Brasil, e o que é tudo aquilo que não é o centro, no qual, de um modo geral, as cidades do Nordeste, que são as cidades nas quais estamos, a gente bota nesse lugar. E aí a gente vai tensionar isso, reindagando, problematizando, sobretudo do ponto de vista de entender que existem uma multiplicidade de centros. Para além desse tensionamento e dessa perspectiva crítica, vamos também falar dos corpos dissidentes. E por que vamos falar dos corpos dissidentes? Porque hoje, quando você, por exemplo, vai olhar o campo da performance, muitas vezes a performance é esse dispositivo de democratização de certos espaços e de certas linguagens artísticas. Então, tem muitas pessoas dentro desse repertório dos corpos dissidentes que têm recorrido a essa perspectiva para fazer parte, talvez, da cena artística. Então, a gente também vai repensar um pouco como é que a gente observa essa exclusão e inclusão dentro desse movimento das intervenções artísticas, poéticas, artísticas na cidade. E, como eu já falei anteriormente, o objetivo principal é olhar, desenvolver e despertar um olhar sensível para as cidades e suas camadas artísticas, formulando perguntas como: quem reveste de vida artística a cidade? Quais os efeitos advindos desse processo? E, para além disso, os objetivos específicos estão relacionados à identificação das conexões possíveis entre cidade e discurso e ao elo entre cidades e percursos formativos do educador, da educadora, como eu falei anteriormente. Como vocês, ao tomarem conhecimento desse repertório, redimensionam a atuação pedagógica de vocês. E nós temos como conteúdos arte, cidade e seus múltiplos espaços, reflexões acerca do conceito de intervenção, observações voltadas às noções de cotidiano e extracotidiano, apontamentos alusivos à poética urbana e rurbana, cidade e relações de poder, aspectos políticos, críticos e poéticos das práticas artísticas de intervenção, religiosidade e intervenção, conceituação das diversas modalidades de intervenção contemporânea, que são, portanto, no nosso caso, performance, intervenção, happening, flash mob, instalações e grafite. Então, com esse apanhado de informações, eu busquei aqui elucidar esse primeiro contato nosso e a nossa chamada para essa travessia, para essa aventura da arte e poética de intervenção. Desejo a todas nós, todos nós, um excelente semestre. Espero que façamos conexões criativas, reflexivas, investigativas e ao término do semestre, todas nós, todos nós tenhamos desenvolvido um olhar mais sensível para a cidade no que diz respeito às camadas artísticas que de alguma forma estão impressas nas cidades onde nós vivemos. Muito obrigada e até mais.